Desde o início dos tempos, o ser humano busca respostas para as perguntas mais profundas. Quem somos? De onde viemos? E qual é o nosso verdadeiro propósito? A ciência moderna já decifrou parte do nosso código genético. O DNA, a complexa biblioteca biológica que carrega as instruções para a construção do nosso corpo. Mas e se por trás dessa sequência de moléculas houvesse algo muito maior? E se oculto nas camadas mais profundas do nosso ser existisse um DNA espiritual, um código divino, plantado por Deus na essência de cada um de nós? O DNA físico contém cerca de 3 bilhões de pares de bases, organizados de forma tão precisa que qualquer alteração pode transformar a vida. É como um livro escrito com um alfabeto de apenas 4 letras, mas capaz de formar toda a diversidade humana. Agora, imagine que, assim como existe um código biológico, também exista um código espiritual, invisível aos olhos humanos, mas gravado na alma. A Bíblia nos lembra disso quando no Salmo 139 Davi declara: "Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir." Aqui, Davi não fala apenas de carne e ossos. Ele fala de um projeto, um plano, uma assinatura do Criador impressa em nós antes mesmo de nascermos. O DNA espiritual é como um selo eterno, a marca de que viemos de Deus e a Ele pertencemos. Assim como um artista deixa sua assinatura em uma obra-prima, o Senhor deixou a sua no nosso interior. Mas há algo misterioso. No DNA biológico, existem regiões chamadas de DNA não codificante, que por muito tempo os cientistas chamaram de DNA lixo. Porém, pesquisas recentes revelam que ele não é inútil. Ele desempenha funções reguladoras essenciais. Da mesma forma, existem áreas na nossa vida espiritual que talvez pareçam adormecidas, mas que guardam um propósito oculto, esperando o momento certo para serem ativadas pelo Espírito Santo. Assim como herdamos traços físicos dos nossos pais, também carregamos heranças espirituais. Algumas são bênçãos, dons, talentos. Outras, infelizmente, são marcas de feridas espirituais que atravessam gerações. Mas a boa notícia é que o DNA espiritual pode ser restaurado e purificado. Quando aceitamos Jesus, recebemos uma nova identidade. É como se o nosso código fosse reescrito, não pela ciência humana, mas pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo confirma isso quando diz: "Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." 2 Coríntios 5,17. Muitos vivem sem perceber que carregam dentro de si esse tesouro espiritual. O DNA de Deus em nós não é apenas um símbolo poético. Ele é um chamado para viver de forma diferente, para manifestar no mundo o caráter e o amor do Criador. Esse código desperta quando buscamos intimidade com Deus. Ele se ativa quando escolhemos a verdade, a justiça e a compaixão. Ele se fortalece quando somos provados pelo fogo da adversidade e permanecemos firmes. Mas assim como vírus podem corromper o DNA físico, também existem forças espirituais que tentam distorcer o DNA divino. Mentiras, medos, vícios e falsos ensinos podem nos afastar da pureza do código original. Por isso, é urgente que guardemos o nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. O DNA espiritual aponta para algo que vai além da nossa breve existência na Terra. Ele nos lembra que fomos criados para a eternidade. Jesus disse: "Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão." João 10:28. Isso significa que quando o código de Deus está ativo em nós, nenhuma força deste mundo pode nos separar do seu amor. Você não é fruto do acaso. Não é apenas um conjunto de células e reações químicas. Você é o resultado de um projeto divino escrito antes da fundação do mundo. Dentro de você há um DNA espiritual, uma assinatura do Criador que grita: "Você me pertence. Você foi criado para viver em mim." Então a pergunta que fica é: o código de Deus em você está ativo ou adormecido?